Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com a grata presença do vereador Genásio e do pastor Átila. Lembrando a vocês que dicas, críticas e elogios ao programa, programapolêmica@gmail.com. Dando sequência à nossa entrevista e ainda um pouquinho dentro da questão das manifestações. A primeira figura do vereador Genásio. Já passa do momento que a gente já precisa ter líderes nessas manifestações para que as questões, as mensagens, as necessidades possam ser levadas de uma forma mais organizada, ou a gente ainda considera essas manifestações todas estritamente do povo? A gente tem acompanhado as manifestações. A cidade de Campos hoje ela é abençoada, que a gente consegue ver o mínimo de manifestação possível. Mas a gente sabe que toda manifestação ela tem um cunho político, existe por detrás daquilo ali um anseio da população. A gente esperava que não houvesse necessidade de acontecer as manifestações. Se houver um diálogo diretamente com os órgãos interessados em que exista uma resposta para aquela manifestação, muitas das vezes eu acredito que o diálogo seria a resolução desses problemas. Sabemos que muitas das vezes, pela falta de diálogo, a população resolve manifestar cada um da sua forma. Mas eu tenho observado, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, as manifestações elas têm se tornado um palco de guerra envolvendo a polícia militar, muitas das vezes, com a população, e os ânimos acabam se revoltando naquele momento ali, e com certeza aquilo ali não é o resultado que a gente esperava. Esperamos que a gente realmente exista um momento de democracia, não só na cidade de Campos, mas no Estado, que exista realmente o direito de liberdade, direito de expressão, mas a gente gostaria de ter resultado positivo dessas manifestações. A gente não tem encontrado, na minha visão como vereador, um resultado 100% não. Agora estamos vendo, acompanhando hoje no Rio de Janeiro, existe uma possibilidade do reajuste das passagens novamente. Já existe um clamor público da população se rebelar contra aquilo e voltar às ruas novamente. Então a gente espera o quê? Que existe um grupo realmente focado que possa procurar os empresários e, por sua vez, o poder público para que chegue a uma conclusão. E não aconteceu o que vem acontecendo naquela praça de guerra na cidade do Rio de Janeiro. Pastor, o senhor como líder de igreja, formador de opinião dentro de uma igreja, qual a experiência que você pode passar para nós da visão do político para a igreja, para aquelas pessoas que vão à igreja, para a discussão de temas? Hoje, há uma esperança com a figura do político, há uma esperança da igreja crescer junto com a classe política para favorecer a sociedade. Qual é a visão que o senhor tem disso? O papel da igreja é informar, conscientizar, educar, né, já que o Estado faz isso de maneira precária, né, o reflexo de tudo isso é falta de educação. As pessoas não têm educação, como exigir dela uma manifestação digna, uma manifestação ou qualquer outra coisa digna. A pessoa que não foi educada, ela não recebeu ensino, ela automaticamente ela não sabe como agir, muito menos como reagir. Ela não sabe como lutar pelos seus direitos, né? E muitas das vezes a gente vê toda essa violência, é a tentativa de chamar a atenção, a tentativa de dizer eu estou aqui e não concordo, porque ela não sabe dizer não concordo de outra maneira, né? Então a igreja vem conscientizando as pessoas, tentando mostrar a elas como fazer, a melhor maneira de fazer, que se deve se fazer, né? Mas de uma maneira pacífica, de uma maneira organizada, né? De uma maneira... Então a igreja tem que se posicionar, deveria se posicionar mais, né? Auxiliar mais, somar mais, agregar mais, em todos os setores, principalmente esses setores sociais que a igreja está inserida e ela sofre também, porque está inserido, né? Então ela tem que fazer o papel dela de principalmente educar, porque a igreja educa, né? A pessoa quando chega na igreja, ela automaticamente vai tomar gosto pela leitura, ela automaticamente vai tomar gosto pela literatura, porque isso faz parte do envolvimento religioso e isso faz parte de uma conscientização que vai muito além da conscientização religiosa, né? Então, nesses meios, principalmente aqui em Campos, né? Principalmente aqui em Campos, tem muitos, a maioria, são pessoas que estão ligadas à igreja. E por isso que as manifestações em Campos você não vê problema. Porque há uma ligação direta. Há uma ligação direta. Outra questão, por que na sua opinião, o Estado do Rio de Janeiro, o crescimento da linha evangélica está se sobrepondo à católica? Há algum ponto ou vários pontos que a gente possa identificar como motivos para esse crescimento? A igreja evangélica é uma igreja aberta a discussões,
né? A igreja evangélica, ela tem as suas doutrinas, ela tem sim a sua teologia, mas ela é uma igreja muito aberta, é uma igreja muito que se renova muito num contexto, eu acho até que uma certa lentidão, mas ainda muito mais rápido do que a igreja católica, no contexto social. Então tá essa abertura de diálogo, e eu vejo às vezes que o catolicismo é muito fechado ao diálogo, é muito fechado, as pessoas não são ouvidas, né? Se eu tenho alguma coisa que não está ainda, eu quero falar, ninguém tem para me ouvir, né? Ninguém me ouve, e muitas das vezes se eu me expressar, pode vir uma retaliação. Eu vejo muito isso, apesar de não fazer parte, posso estar enganado, mas é o que eu sinto. E já dentro da igreja, um distanciamento, e a igreja. Um distanciamento silencioso, que é o mais difícil até. Velado, né? Isso. E já dentro da igreja evangélica, eu nasci na igreja evangélica, né? Já são 34 anos, então eu sempre participei. Se eu quisesse falar com o pastor, se eu quisesse dar alguma dica, se eu quisesse reclamar de qualquer coisa, se eu não aceitasse, se eu concordasse com qualquer coisa, né? Eu quase peguei o chapéu e o guarda-chuva ainda para ir para a igreja. Então, são coisas que a gente sempre criticou e a igreja foi, de maneira lenta, sim, mas nos ouvindo e contextualizando, né? E isso é um ponto muito positivo para a igreja evangélica, nesse sentido. Perfeito. Pastor, vereador, o que o senhor acha dessa posição também, desse crescimento da igreja evangélica em detrimento da igreja católica, principalmente dentro do estado do Rio de Janeiro? Esse é um dos pontos ou tem mais algum ponto a acrescentar nisso? Eu vejo que o crescimento das igrejas evangélicas é uma coisa que a gente procura discutir dentro das igrejas, e eu com o meu pastor tem sempre conversado. A igreja hoje ela não é só da porta para dentro, a gente vai em busca de novos territórios. A igreja ela faz um trabalho muito amplo nas ruas, de casa em casa, evangelizando, conversando, e ali existe um convite diretamente. Porque muitas das vezes, Cláudio, eu observo que você trazer a pessoa na sua igreja, existe uma resistência. Mas quando você a aborda em casa ou na rua, existe uma aceitação muito melhor. Os grupos de louvores nossos hoje, que se apresentam em praça pública, é uma influência muito grande para os jovens também. Então eu acho que tudo isso contribuiu para o aumento das nossas igrejas. Outra questão que é importante a gente colocar, que essa aproximação do Papa, né? Tem uma conotação muito clara que é a tentativa do resgate, né? Do resgate de alguns fiéis que se perderam. E eu lembro muito de uma frase do Papa que mandou um enviado à casa de uma pessoa e ela era evangélica, no momento que foi questionada. E um dos emissários do Papa perguntou o porquê. Ele falou assim, eu tenho uma santa guardada dentro do armário. E aí foi perguntado a ele, mas por que então você não continua católica? É porque eu não tenho com quem conversar. Eu sinto que a igreja distanciou de mim, né? Então o Papa colocou muito forte dessa necessidade da igreja católica também dar uma guinada e chegar mais perto, censurar menos. Não é para concordar, mas que falou, vamos abrir as tendas de cura e depois a gente conversa sobre a doença. O que você acha? O mandamento é amar, Cláudio. O mandamento é amar. O mandamento não é forçar, pressionar, converter, convencer. O mandamento é amar. E através do amor, o Espírito Santo irá agir. O nosso papel, enquanto ser humano, para o próximo ser humano, é amar. Nós não estamos aqui para levar o ser humano, né, ao nosso bel prazer. Nós estamos aqui para amar, para abrir os braços, acolher, fazer o que Cristo fez. Nós somos cristãos. Nós somos discípulos de Cristo, fazemos o que Ele fez. Então nós estamos aqui para amar, para acolher, para receber, para conversar, relacionar, a amizade. E nisso, Deus vai trabalhando através do seu Espírito. Deus vai fazendo, né, de acordo com a vontade dEle. E quando há uma pressão, né, que muitas das vezes a Igreja Católica caminhou por esse caminho, né, aí sai do amor. Entra numa coisa legalista, entra numa coisa opressora, e as pessoas percebem isso, porque isso não tem nenhum poder efetivo na vida delas, acaba não alterando em nada. Vereador, o que o senhor acha dessa posição também? Cláudia, a gente observa aí, e por eu nunca ter feito parte da Igreja Católica, mas a gente tem bons amigos que fazem parte, eles expõem o seu ponto de vista, tá? Mas eu acho que a missão, principalmente do Evangelho,
amar seu próximo conforme o seu pastor falou. E a partir daí, meu amigo, quando você leva a mensagem, que você leva a palavra, muitas das vezes você consegue o seu objetivo, que é fazer com que aquela pessoa aceite Jesus, e a partir dali ele vai ver uma transformação na vida dele, e a partir daquela mudança na vida dele, automaticamente existe uma mudança também na doutrina. Ele muitas das vezes pertence a uma outra igreja, e ele acaba, através daquela mensagem ali, ele segue um outro segmento. Mas a gente sabe que hoje a gente deve seguir, conforme o pastor falou, seguir os mandamentos de Deus. Tá? Se você fizer isso na sua vida, independente da sua religião, eu tenho certeza que você vai tornar o mundo muito melhor, você vai tornar a cidade de Campos muito melhor, e você vai ser um testemunho vivo na vida do seu próximo ali. É o nosso desejo. Pastor, outra questão que também é muito interessante a gente coloque, muitas pessoas, às vezes, que não frequentam a igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica, faz muito esse questionamento. Eu posso dar uma oferta, eu tenho que dar uma oferta para a igreja, ou eu tenho que dar um dízimo para a igreja, por que eu não posso deixar de dar à igreja e ajudar o próximo? Será por que eu tenho essa obrigação? Enfim, existe uma série de dúvidas com relação a essa obrigatoriedade ou a esse ato de fé. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas leigas com relação ao dízimo e com relação à oferta? A mensagem é que Deus não está interessado no dinheiro dela. Deus está interessado nela. Deus veio e enviou o Filho dele para morrer por ela. Né? E se ela não estiver ligada ao Cristo, se ela não tiver a fé no Cristo, se ela não tiver o amor ao Cristo, um relacionamento com Cristo, de nada vale ela dar dinheiro. De nada vale nada. Ela pode, o apóstolo Paulo disse, você pode dar seu corpo para ser queimado ao fogo. Se não tiver amor, se não tiver o Cristo em você, não vale de nada. Né? Toda e qualquer atitude do ser humano para com Deus, para com Cristo, para com a igreja, ela deve partir do princípio, primeiro, da vida dela estar ligada ao Cristo. Se ela está ligada ao Cristo, se ela tem um relacionamento com Cristo, qualquer atitude dela, que ela fizer por amor e com alegria, vai ser bem-vinda. Né? Mas se tratando de dinheiro, especificamente falando, ela não é obrigada, porque nada em relação a Deus é obrigatório. Né? É sempre uma atitude de fé, uma atitude voluntária. Né? E ela, por que dar na igreja? Porque ela crê, acredita e confia que a igreja vai fazer esse papel. A igreja vai fazer esse papel de ajudar o próximo, a igreja vai fazer esse papel de, na administração interna, desembocar em trabalhos sociais, porque é isso que a igreja deve fazer. A igreja está aqui para dar e não para tirar. Né? Perfeito. Nós estamos aqui com o vereador Genásio, o pastor Átila. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.